E aí, gente, tudo em paz? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal do YouTube da professora Madalena Coátio para a nossa aula de número 2 sobre as alterações da LDB do ano de 2023. Na terça-feira passada, nós conversamos sobre o artigo 14, que é uma dessas alterações de 2023. Para mim, é a alteração mais importante, que tem um peso maior para a sua prova. E hoje nós vamos fazer algumas questões também do artigo 14, mas de outras alterações da LDB. Já pegou o seu material? Lembrando que os nossos materiais sempre ficam aqui na descrição do vídeo. Você tem que clicar no link onde está escrito baixe seu material. Você tem que clicar aqui para pegar o seu material, tá certo? E eu quero pedir para você deixar o seu like, recomendar o nosso canal para o seu amigo, para a sua amiga que precisa passar em um concurso público, tá bom? E se inscreva no canal para você não perder nenhuma das nossas aulas gratuitas. Toda terça e toda quinta-feira a gente tem um encontro aqui nesse mesmo bate-canal e nesse mesmo bate-horário comigo, professora Madalena Coátio. E aí, vamos exercitar sobre LDB? Vamos nessa! Vamos para a questão de número 1, meu povo. De acordo com as recentes alterações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, julgue os itens a seguir. É uma questão aqui do SEBRASP do ano de 2023. Um dos princípios da educação constantes da referida lei é a coexistência da educação digital com garantia de conexão, de conectividade em todas as instituições públicas. E aí, gente, o que vocês respondem dessa questão de número 2? Para vocês, essa questão ela está certa ou ela está... Para vocês, essa questão está certa ou está errada? Gente, essa questão ela está errada. Por quê? Essa questão aqui da educação digital... E a próxima questão, não vou comentar muito agora, porque a questão número 2 também vai falar de educação digital e eu não quero dar resposta, tá? Mas o erro crasso aqui, gente, é que a questão da educação digital, ela não é um princípio. Está lá no artigo 4º. E o artigo 4º vai trazer a educação digital com garantia de conectividade, tarará e tal. Não é um princípio, como diz o item 1, é um dever do Estado. Artigo 4º vai falar dos deveres do Estado, ou seja, deveres do poder público. Então, a questão da educação digital não é princípio, é dever do Estado. Aí a questão 2 também vai falar de educação digital. Então, não vou comentar muito a questão 1 para não responder a 2. Vamos lá para 2. Educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade, adequada para quê? Para o uso pedagógico, com desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, competências voltadas para a criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. E aí, o que você responde? Nós já vimos na questão anterior que essa questão aqui da educação digital não é princípio, é um dever do Estado, é um dever do poder público para com a educação. Beleza. Agora a questão 2. Para você, ela está certa ou ela está errada? Questão 2 está certinha, é isso mesmo. É dever do Estado, tá? Dever do Estado, dever do poder público oferecer educação digital. Essa educação digital tem que ter a garantia de conexão. Isso vale para todas as escolas públicas, sejam escolas de educação básica, sejam escolas de educação superior. Essa internet oferecida tem que ser uma internet de alta velocidade, porque ela tem que ser adequada para o uso, para o trabalho pedagógico. E essa educação digital, ela tem que promover o quê? O desenvolvimento de competências
competências voltadas para o letramento digital de jovens e adultos, competências voltadas para a criação de conteúdos digitais, para comunicação e colaboração, para segurança e resolução de problemas. A questão, vou deixar limpinha, tá? A questão está certinha, é uma questão da banca Consulplan, agora de 2023, tá bom? Agora vamos para a questão de número 3. É uma questão de minha autoria, da banca Madalena Coatio, que sou até eu. A gestão democrática é um princípio que se aplica tanto à rede pública de ensino quanto à rede privada, desde que atenda ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na legislação dos respectivos estados, municípios e do Distrito Federal. E aí, a questão de número 2, o que você marca? Para você, a questão de número 2, ela está certa, ela está errada? O que você marcou aí? A questão está errada, tá, gente? O erro está aqui, ó. A gestão democrática é um princípio que se aplica tanto à rede pública quanto à rede privada. Tá? O erro está aqui. Ó, o artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí vem o princípio, ó. Colocar em amarelo. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei, que lei? A LDB. A LDB. E na forma das leis, da legislação de onde? Dos estados, dos municípios e do DF. Essa redação foi dada agora, no ano de 2023, por meio da lei 14.644. Então, o erro dessa questão, que é uma questão minha, o erro consiste que está dizendo gestão democrática é um princípio que se aplica tanto à rede pública de ensino quanto à rede privada? Não. O artigo 3º determina, sim, que a gestão democrática é um princípio, mas a gestão democrática do ensino público, na forma da LDB e na forma das leis, da legislação dos respectivos estados, municípios e o DF. Por quê? Porque cada estado, cada município e o Distrito Federal têm autonomia para elaborar suas normas, para elaborar a sua lei de gestão democrática. Então, aqui no Distrito Federal, nós temos uma lei de gestão democrática, em Ilhéus, outra lei de gestão democrática, no estado do Pará, outra lei de gestão democrática e assim sucessivamente, porque os entes federativos, estados, municípios e o DF têm autonomia para elaborar as suas leis de gestão democrática. Agora, um ponto que é pacífico na LDB, gestão democrática do ensino público, de acordo com o que preconiza a LDB e de acordo com a legislação dos estados, dos municípios e do DF. Certinho? Questão número 4, que é uma questão minha também. O conselho escolar será composto por representantes das comunidades escolar e local indicados pelo diretor da escola, membro nato do referido conselho. E aí, gente, essa questão, o que vocês marcam? O que vocês marcam nessa questão? Ela está certa ou está errada? A questão está errada. Deixa eu limpar aqui. Vamos lá. O conselho escolar é um órgão deliberativo, beleza, e será composto, sim, pelo diretor da escola, que é membro nato, beleza, e vai ser composto também por representantes das comunidades escolar e local, aí vem o erro, indicados pelo diretor da escola. Então, o conselho escolar será composto pelo diretor, que é membro nato, e representantes das comunidades escolar e local eleitos por seus pares. Aqui também é uma redação dada agora em 2023. O erro está aqui, tá? Esses representantes das comunidades escolar e local que comporão o conselho escolar, eles deverão ser eleitos por seus pares e não indicados pelo diretor
conforme diz o item 4. Questão 5, que é uma questão também de minha autoria. O conselho escolar não pode prescindir dos professores, estudantes e dos demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola. E aí, a questão de número 5, o que você marca? Tá certo ou está errada? Gente, eu quero chamar a atenção de vocês sobre um verbo que está aqui nessa questão de número 5, tá? A questão está certa e eu quero chamar a atenção para o verbo prescindir. Tá? É um termo bem capcioso, muito cuidado quando vocês encontrarem nas questões de prova. Vamos à questão. O conselho escolar não pode prescindir, não pode dispensar a participação dos professores, dos estudantes e dos demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola. Então, gente, ou seja, a participação dos professores, dos estudantes, dos demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola, a participação desse povo é imprescindível nos conselhos escolares. Então, o item está certinho. Ó, conselho escolar não pode prescindir, não pode dispensar a participação dos professores, estudantes e dos demais servidores públicos que exerçam atividades administrativas na escola. A questão 5 está certinha, tá bom? Muito cuidado quando vocês encontrarem este verbo prescindir na prova, certinho? É incumbência exclusiva dos estados instituir, criar, na forma da lei que trata o artigo 14, que é um artigo muito importante, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. E aí, essa questão de número 6, o que você marca? Tá certo ou tá errada? Tá errada. Sério, professora? Sério. Gente, antes de comentar, eu quero pedir para você deixar o seu like, tá? É muito importante para mim. E que recomende também o nosso canal, tá bom? Vamos lá, por que tá errado, professora? Aqui tá falando que é incumbência exclusiva dos estados criar, instituir, na forma da lei que trata o artigo 14, os conselhos escolares e os fóruns dos conselhos escolares. É competência, sim, dos estados, conforme está lá no artigo 10, mas também é competência dos municípios. Então, tanto os estados quanto os municípios, artigo 10 e artigo 11 da LDB, tanto os estados quanto os municípios deverão instituir, na forma da legislação que consta no artigo 14 da LDB, que a gente trabalhou na aula passada, instituir o quê? Os conselhos escolares e os fóruns dos conselhos escolares. Então, a questão 6 está errada, porque está dizendo que é uma competência exclusiva dos estados. É a competência dos estados, mas também é uma competência dos municípios, que foi incluída agora em 2023. Questão 7. É incumbência das escolas, dos estabelecimentos de ensino, instituir, na forma da lei de que trata o artigo 14, os conselhos escolares. E aí, gente? Esse item, tá certo ou tá errado? O que vocês marcam aí? O item tá certinho, tá bom? Cada escola, os estabelecimentos de ensino, cada escola vai criar, vai instituir, de acordo com a legislação, os conselhos escolares. Então, é uma das incumbências dos estabelecimentos de ensino criar, instituir o conselho escolar daquela escola. Beleza? Questão 8, que é a questão minha também. É incumbência dos estados,
dos municípios e do DF assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. E aí, gente, para vocês, essa questão de número 8 que eu elaborei, essa questão, ela está certa ou ela está errada? Essa questão, gente, ela está errada. O erro está aqui, ó. Isso aqui não é uma incumbência dos estados, dos municípios e nem do DF. Deixa eu colocar aqui amarelinho, tá? É uma incumbência da União. É incumbência da União, que deverá assegurar em colaboração com os sistemas de ensino, assegurar o quê? O processo nacional de avaliação vai avaliar o quê? As escolas, as instituições e os cursos da educação profissional técnica e tecnológica. Também uma alteração de 2023. Então, o item 8 está errado, porque está dizendo que esse processo nacional de avaliação das instituições, esse processo nacional de avaliação dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica é uma incumbência dos estados, municípios e do DF. Não. É uma incumbência da União, tá? Incumbe-se a União, é incumbência da União assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, um processo nacional de avaliação que vai avaliar em todo o território nacional as instituições de educação profissional e tecnológica e os cursos de educação profissional e tecnológica. É uma redação de 2023 e esse processo nacional, governo federal, nacional, é uma atribuição da União, é uma competência da União. Questão 9, também uma questão minha. Quando a educação profissional técnica de nível médio for oferecida em articulação com a aprendizagem profissional, é vedado o aproveitamento das atividades pedagógicas da educação profissional técnica de nível médio para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem profissional. E aí, também é uma alteração agora do ano de 2023. Para vocês, a questão de número 9 está certa ou está errada? Me diga aí, o que você marcou essa questão? Essa é um pouquinho mais difícil, né? Vamos lá. O item está errado. O erro, gente, consiste aqui, ó. Quando a educação profissional técnica de nível médio foi oferecida de forma articulada com a aprendizagem profissional, é vedado, é proibido o aproveitamento das atividades pedagógicas da educação profissional técnica de nível médio para se cumprir o contrato de aprendizagem profissional. Não é vedado, é permitido, tá? O aproveitamento das atividades pedagógicas da educação profissional técnica de nível médio, esse aproveitamento, ele é permitido. Ele é permitido para efeito do cumprimento do contrato de aprendizagem profissional. Então, o erro está no vedado, tá? Não é vedado, não é proibido, é permitido. Então, quando a educação profissional técnica de nível médio, ela for oferecida de forma articulada com a aprendizagem profissional, permite-se o aproveitamento das atividades pedagógicas que o aluno tenha feito no curso de educação profissional técnico de nível médio. Pode-se aproveitar essas atividades para se cumprir, para efeito de cumprimento do contrato de aprendizagem
profissional. É permitido o aproveitamento, tá bom? Agora a gente vai para a última questão, questão de número 10. Lembrando que toda terça e toda quinta, às 20 horas, você tem um compromisso comigo aqui no meu canal do YouTube, tá? Lembrando, gente, que a professora Madalena Quatti, ela é especialista na arte de realizar o seu sonho de ser servidora pública das carreiras educacionais, tá? Há 23 anos eu faço isso e olha que eu gosto demais de fazer, viu, gente? Bora lá para a última questão. A democratização da gestão, do acesso e permanência e a qualidade total da educação são princípios norteadores do Fórum dos Conselhos Escolares. E aí, a questão de número 10, o que você responde? Tá certo ou tá errada? Questão 10 está errada. Jura, professora? Tá tão linda a redação. A democratização da gestão, a democratização do acesso e permanência e a qualidade social da educação são princípios norteadores dos fóruns dos conselhos escolares. Não é a qualidade total. A qualidade total é a qualidade afinada aos interesses empresariais. Então, a democratização da gestão, a democratização do acesso e da permanência e a qualidade social são princípios norteadores do Fórum dos Conselhos Escolares. Certinho, gente? Belezinha? Meu povo, acabamos, mas lembrando que a semana que vem a gente tem um encontro aqui no meu canal, toda terça e toda quinta, sempre às 20 horas. Deixe o seu like, sempre os nossos materiais ficam disponíveis aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição do vídeo há uma série de playlists de tendências, de BNCC, de diretrizes, de LDB, uma série de playlists para você maratonar. Fora as playlists, nós temos também outros vídeos avulsos, tá bom? Porque as minhas aulas são melhores do que Netflix, tá certo? Então, te aguardo na terça-feira, tá certo, meu povo? Só para lembrar que tudo vai dar certo. Sabe por quê? Todo mundo passa em concurso público. Próximo e a próxima vai ser você, né não, gente? Beijo, até!